Vida de Jesus. Capítulo 14. Traição e prisão de Jesus. Nenhum traço de seus recentes sofrimentos podia ser notado quando o Salvador se adiantou para encontrar seu traidor. Colocando-se adiante dos discípulos, perguntou à turba: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então, Jesus lhes disse: Sou eu. João 18, versos 4 e 5. Ao dizer essas palavras, o anjo que o confortara colocou-se entre ele e a multidão. Uma luz divina iluminou seu rosto e uma forma de pomba pairava sobre ele. A turba assassina não pôde suportar por um momento sequer a luz da presença divina. Recuaram cambaleantes, e sacerdotes, anciãos e soldados caíram por terra, sem sentidos. O anjo se retirou e a luz se apagou. Jesus poderia ter escapado, mas permaneceu ali, calmo e com perfeito domínio de si mesmo enquanto os discípulos estavam assustados demais para dizer uma só palavra. Os soldados logo se recobraram, levantando-se, e junto com os sacerdotes e Judas rodearam Jesus. Pareciam envergonhados de sua fraqueza e temerosos de que ele pudesse fugir. O Salvador lhes pergunta de novo: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então, lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. João 18, versos 7 e 8. Nessa hora de provação, os pensamentos de Cristo se voltaram para os seus amados discípulos. Não queria que sofressem, ainda que tivesse de ser preso e morto. O beijo da traição. Judas, o traidor, não se esqueceu da parte que tinha a desempenhar. Aproximou-se e o beijou. Disse-lhe Jesus: Amigo, para que vieste? Mateus 26, verso 50. E com voz tremula acrescentou: Judas, com um beijo traz o filho do homem. Lucas 22, verso 48. Essas amáveis palavras deveriam comover o coração de Judas, mas parece que todo o sentimento de ternura e dignidade o havia abandonado. Agora estava sob o domínio de Satanás. Colocou-se com arrogância ao lado de Jesus e não se envergonhou de entregá-lo à turba cruel. Cristo não recusou o beijo do traidor. Nisso, ele nos deu exemplo de tolerância, amor e simpatia. Se somos seus discípulos, devemos tratar nossos inimigos como ele tratou Judas. A multidão homicida se tornou mais ousada quando viu o traidor tocar o ser que pouco antes havia sido iluminado com a luz celeste diante de seus olhos. Em seguida, prenderam-no e ataram suas mãos que sempre se ocuparam em fazer o bem. Os discípulos não acreditavam que Jesus consentiria em ser preso. Tinham certeza de que o poder que havia lançado a turba por terra era suficiente para livrar o mestre e seus companheiros. Ficaram desapontados e indignados quando viram as mãos de seu amado mestre serem amarradas. Furioso, Pedro arrancou da espada e, brandindo-a, cortou a orelha do servo do sacerdote. Jesus, vendo o que Pedro fizera, soltou as mãos firmemente amarradas pelos soldados romanos e disse: Deixai, basta. Lucas 22, verso 51. Tocou então a orelha ferida, que sarou no mesmo instante. Disse então a Pedro: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso, pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Mateus 26, versos 52 a 54. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? João 18, verso 11. Voltando-se então para os sacerdotes e capitães do templo que se encontravam na multidão, disse-lhes: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Marcos 14, versos 48 e 49. Quando os discípulos viram que o Salvador não fazia nenhum esforço para se livrar de seus inimigos, culparam-no por isso.
Não podiam compreender sua rendição àquela turba e, cheios de medo, deixaram o mestre sozinho e fugiram. Cristo havia predito a cena do abandono quando disse: Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. João 16, verso 32. Perante Anás e Caifás. Jesus foi levado do jardim do Getsêmani cercado pela turba que o vaiava. Movia-se com dificuldade, pois suas mãos estavam fortemente atadas e os soldados o mantinham bem perto. Primeiro foi levado à casa de Anás, o antigo sumo sacerdote cujo cargo havia sido ocupado por seu genro, Caifás. O ímpio Anás queria ser o primeiro a ver Jesus preso e tirar dele provas que o levariam à condenação. Com essa intenção, interrogou o Salvador em relação aos seus discípulos e ensinamentos. Cristo respondeu: Eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. João 18, verso 20. Então, voltando-se para o que o interrogava, disse: Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram. João 18, verso 21. Os próprios sacerdotes tinham enviado espiões para observar Cristo e relatar cada palavra que dizia. Através deles, sabiam tudo o que Cristo ensinava e fazia em cada reunião. Os espiões tentavam apanhá-lo em suas próprias palavras para que, desse modo, pudessem condená-lo. Por isso o Salvador disse: Pergunta aos que ouviram. João 18, verso 21. Dirigi-vos aos vossos espiões. Eles ouviram o que eu disse e podem contar-vos a respeito dos meus ensinos. As palavras de Jesus foram tão penetrantes e diretas que o sacerdote sentiu que o seu prisioneiro conhecia suas intenções. Um dos servos de Anás, porém, sentindo que seu mestre não havia sido tratado com o devido respeito, bateu no rosto de Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, mas, se falei bem, por que me feres? João 18, versos 22 e 23. Jesus poderia ter convocado legiões de anjos celestes para vir em seu auxílio, mas era parte de sua missão suportar, em sua humanidade, todas as ofensas e insultos que os homens pudessem acumular sobre ele. Julgamento forjado. Da casa de Anás, o Salvador foi levado ao palácio de Caifás. Ele deveria ser interrogado pelo Sinédrio. Enquanto seus membros eram convocados, Anás e Caifás o questionaram outra vez, mas não obtiveram vantagem sobre ele. Quando os membros do Sinédrio estavam reunidos, Caifás tomou seu lugar de presidente, ladeado pelos juízes. Diante deles, os soldados romanos guardavam o Salvador. Atrás deles se encontrava a turba acusadora. Caifás então ordenou que Jesus operasse um de seus milagres diante de todos, mas o Salvador, permanecendo em silêncio, não deu nenhum sinal de que tinha ouvido uma palavra sequer. Tivesse ele respondido com um único olhar penetrante e cheio de autoridade, tal qual lançara aos comerciantes no templo, e toda aquela turba homicida fugiria imediatamente de sua presença. Naquela época, os judeus estavam sob o domínio dos romanos e não eram autorizados a condenar ninguém à morte. O Sinédrio apenas examinava o prisioneiro e então transferia o julgamento para ser ratificado pelas autoridades romanas. Para cumprir seu ímpio propósito, deveriam encontrar alguma acusação contra o Salvador que fosse considerada como um ato criminoso pelo governador romano. Podiam assegurar que tinham suficientes evidências de que Cristo havia falado contra muitas tradições e ordenanças judaicas. Era fácil provar que ele havia denunciado sacerdotes e escribas, chamando-os de hipócritas e assassinos, mas isso não seria motivo de condenação perante os romanos, pois eles mesmos odiavam a hipocrisia dos fariseus. Muitas acusações foram apresentadas contra Jesus, mas, ou as testemunhas não estavam de acordo, ou os depoimentos eram de tal natureza que não seriam aceitos pelos romanos. Tentaram fazê-lo falar, em resposta às acusações, mas ele parecia não ouvi-los. O silêncio de Cristo, naquele momento, já havia sido descrito pelo profeta Isaías. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
Como cordeiro foi levado ao matadouro, e, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, verso 7. Os sacerdotes começaram a temer que não conseguiriam nenhuma prova convincente que pudesse levar Cristo à presença de Pilatos. Sentiam que uma última tentativa precisava ser feita. O sumo sacerdote apontou a mão para o céu e se dirigiu a Jesus, em forma de solene juramento. Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mateus 26, verso 63. O Salvador jamais negou sua missão ou seu relacionamento com o Pai. Podia calar-se diante de um insulto, mas sempre falava aberta e decididamente quando sua obra ou filiação divina eram questionadas. Todo ouvido inclinou-se para ouvir e todo olhar fixou-se nele, quando respondeu: Tu o disseste. Mateus 26, verso 25. Segundo o costume da época, responder daquele modo significava: sim, ou, é tal qual disseste. Essa era a maneira de responder de modo mais enfático a uma resposta afirmativa. Uma luz celestial iluminou seu rosto pálido quando acrescentou: Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26, verso 64. Nessa declaração, o Salvador apresentou o reverso da cena que ali se desenrolava, apontando-lhes um tempo em que ele ocupará a posição de supremo juiz do céu e da terra. Então estará assentado no trono do Pai e de suas sentenças não haverá apelação. Diante de seus ouvintes, trouxe uma visão daquele dia, quando, ao invés de sofrer abusos e escárnios da turba desordeira, virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Legiões de anjos o escoltarão e então pronunciará a sentença contra seus inimigos, achando-se entre eles a mesma turba que o acusava. Ao Jesus se declarar Filho de Deus e Juiz do mundo, o sacerdote rasgou suas vestes, mostrando-se horrorizado. Ergueu as mãos para o céu e disse: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Mateus 26, versos 65 e 66. Segundo as leis judaicas, um prisioneiro não podia ser julgado à noite. Por isso, embora já condenado, deveria haver um outro julgamento durante o dia. Insultando o Criador. Jesus foi levado, em seguida, para a sala da guarda, onde sofreu escárnio e abuso dos soldados e da multidão. Ao amanhecer, foi ele conduzido novamente à presença dos juízes onde a condenação definitiva foi pronunciada. Uma fúria satânica se apossou dos líderes e do povo. A multidão urrava como feras selvagens. Lançaram-se então contra Cristo, gritando: Ele é culpado, matem-no. Se os soldados romanos não estivessem presentes, eles o teriam feito em pedaços. Porém, a autoridade romana se interpôs e, com a força das armas, reprimiu a violência do povo. Sacerdotes e príncipes se misturaram à multidão e cobriram o Salvador de insultos. Vestiram-no com um manto surrado e lhe bateram no rosto, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Mateus 26, verso 68. E tirando as suas vestes, cuspiram-lhe no rosto. Os anjos de Deus registraram fielmente cada insulto, olhar, palavra e ato contra seu amado comandante. Um dia aqueles homens vis que zombaram e bateram no rosto pálido e sereno de Cristo contemplarão esse mesmo rosto mais brilhante do que o sol. A tragédia de Judas. Os príncipes judeus estavam ansiosos por prender Jesus, mas por receio de provocar um tumulto entre o povo, não ousavam fazê-lo abertamente. Por isso buscaram alguém que pudesse traí-lo secretamente e encontraram em Judas, um dos 12 discípulos, a pessoa para praticar esse ato vil. Judas tinha naturalmente um forte amor pelo dinheiro, nem sempre fora mau e corrupto a ponto de praticar tal ato. Cultivou, porém, o espírito de avareza até que esse alcançou pleno domínio sobre sua vida, e agora, podia vender o seu senhor por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Êxodo 21,
versos 28 a 32. Com um beijo traiu o Salvador no Getsêmani. Depois de entregá-lo, seguiu cada passo do Filho de Deus, desde o jardim até o interrogatório diante dos príncipes do povo. Não acreditava que Jesus consentiria em ser morto por eles conforme o ameaçaram. A cada momento esperava vê-lo libertado e protegido pelo poder divino, como havia sido no passado. Mas, à medida que as horas passavam e Jesus se submetia pacientemente a todas as injúrias e insultos, um terrível medo se apossou do traidor, levando-o a reconhecer que, de fato, ele havia traído seu mestre para ser morto. Remorso tardio. Quando o julgamento terminou, Judas não pôde suportar mais a tortura de uma consciência culpada. De repente, uma voz rouca ecoou no recinto provocando um calafrio de terror em todos os presentes: ele é inocente. Poupa-o, Caifás. Nada fez para merecer a morte. Mateus 27, versos 13 e 4. A figura alta de Judas foi vista abrindo caminho pelo meio da multidão chocada. Seu rosto estava pálido e desfigurado e grandes gotas de suor caíam da sua fronte. Avançando até o trono do julgamento, atirou aos pés do sumo sacerdote as 30 peças de prata, o preço da traição. Agarrou ansiosamente as vestes de Caifás e lhe implorou que libertasse Jesus, pois nele não havia nenhum crime. Caifás, porém, o repeliu, dizendo: Que nos importa? Isso é contigo. Mateus 27, verso 4. Judas então se lançou aos pés do Salvador. Confessou que Jesus era o Filho de Deus e lhe implorou que livrasse a si mesmo de seus inimigos. Jesus sabia que Judas não havia se arrependido verdadeiramente do seu ato. O falso discípulo temia a punição pelo que havia feito, mas não sentiu genuína tristeza por ter entregue o imaculado Filho de Deus. Mesmo assim, Jesus não lhe dirigiu nenhuma palavra de condenação. Olhou-o com piedade e disse: Para isso nasci e para isso vim ao mundo. João 18, verso 37. Um murmúrio de admiração correu pela multidão. Com espanto, presenciaram a longanimidade de Cristo para com seu traidor. Quando Judas percebeu que suas súplicas não dariam resultado, saiu correndo da sala, gritando: é tarde demais. Sentiu que não podia suportar a crucifixão de Jesus e, em desespero, foi e se enforcou. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando conduziam Jesus do tribunal de Pilatos ao Calvário, as zombarias e os insultos da turba foram interrompidos quando passaram por um lugar deserto e viram, junto a uma árvore seca, o corpo sem vida de Judas. Era um quadro repugnante. O peso do corpo havia rompido a corda e, ao cair, mutilara-se horrivelmente. Os cães agora o devoravam. Os restos foram imediatamente enterrados longe da vista de todos. A zombaria, porém, diminuiu e o rosto pálido de muitos revelava os fortes temores de seu íntimo. Parecia que a retribuição já começava a atingir os que eram culpados do sangue de Jesus.